Sou o professor Giovanni, estou aqui para falar com vocês um pouco mais hoje no meu canal sobre gestão empresarial. Antes de iniciar o tema de uma maneira mais profunda, vamos fazer uma breve reflexão aqui. Uma empresa existe para quê? Parece óbvio, mas muitos empresários ainda não se aperceberam de que uma empresa existe em sua estrutura interna para gerar resultados que devem, na sua grande maioria, ser revertidos para a própria empresa, de maneira que o seu caixa esteja sempre saudável e positivo para que a empresa possa continuar a reinvestir e a crescer e a gerar emprego, gerar renda, ou seja, resultados. Naturalmente, as empresas vão oferecer os seus produtos e os seus serviços, vão focar na qualidade, nos resultados que se espera ou que o mercado espera para poder atingir os seus objetivos. Mas não podemos esquecer de que o objetivo principal de qualquer organização é ter caixa, é ter dinheiro em caixa. Uma empresa se mede efetivamente pelo valor do seu caixa ou pela sua capacidade de geração de dinheiro, de recurso, que pode ser reinvestido no próprio negócio, evidentemente. Vamos analisar um pouco mais o cenário atual em que vivemos. Como hoje é o mundo, como é a dinâmica de mercado. Se fala em globalização há muitos anos. E, em verdade, a globalização nunca esteve tão presente na vida das empresas. Empresas pequenas no interior do Brasil conseguem fazer negócio com os demais países, como a China, por exemplo. Temos muitas empresas hoje que fazem negócios, que têm relações comerciais com a China. O mundo, então, ele é totalmente globalizado e ele é baseado em um ponto extremamente importante em que as empresas têm que pensar e têm que trabalhar de maneira muito eficiente, que é a informação. Nós estamos em um ambiente global de negócio e, acima de tudo, em um ambiente extremamente tecnológico, onde a informação ela é essencial para a diferenciação e o resultado positivo do negócio. Nós não podemos esquecer as premissas básicas de uma empresa. E essas premissas básicas estão diretamente associadas às funções hierárquicas de um determinado negócio. Em um grau superior, nós temos a alta cúpula, aquela que vai determinar, que vai dar as diretrizes estratégicas, que vai empurrar a empresa com as suas ideias, com a sua capacidade de pensar, de agir estrategicamente. Em um nível mais intermediário, nós vamos ter as áreas de gerenciamento de toda essa ideia estratégica. E, naturalmente, em um nível um pouco mais abaixo, nós vamos ter as áreas de operação, de execução. Ou seja, nós temos o cérebro, a área estratégica, a alta cúpula que pensa, que dá o norte, que orienta. Temos a área de gerenciamento, a área que vai canalizar todas essas ideias e vai repassar para as demais áreas efetivamente a execução do plano que foi pensado de uma maneira hierarquicamente superior dentro do negócio. Se essas estruturas hierárquicas forem devidamente obedecidas, e houver um trabalho sinérgico entre o que se pensa, o que se organiza e o que se executa, a tendência é que a empresa possa conseguir melhores resultados diante do seu negócio, diante de seu mercado. Mas existe uma ferramenta extremamente importante dentro de todo esse cenário, dentro de todo esse contexto, que é o que nós chamamos de planejamento estratégico. O que o planejamento estratégico vai abordar? A colocação em prática da ideia que foi fundida, que foi gerida nas esferas superiores da empresa. Mas dentro de um planejamento estratégico, alguns pontos básicos têm que ser observados. A empresa tem que ter muito clara a sua missão, a sua visão e os seus valores. O que é a missão da empresa? É a função real da existência da empresa. É pensarmos por que a empresa existe, qual o objetivo da empresa.
Eu, como professor, por exemplo, penso que minha missão é dar aulas. Essa é a minha missão. É aquilo para a qual eu existo aqui nesse momento. A visão é onde a empresa quer chegar. O que a empresa espera? Quer ser a maior empresa do ramo no mundo, na região, na cidade. É onde ela quer efetivamente chegar. E os valores são todas as ideias, conceitos que normalmente estão na mente, na cabeça dos fundadores, daqueles que regem a empresa, né? São condições mentais que vão efetivamente estar caminhando lado a lado com a missão e com a visão, no sentido da execução daquilo em que se espera e que se pretende atingir. Feito isso, estando bem desenhadas a missão, a visão e os valores, não podemos deixar de avaliar o ambiente externo e o ambiente interno. No ambiente interno nós vamos ter os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos concorrentes. Tudo isso tem que estar muito bem mapeado, no sentido de que a empresa possa saber o que está acontecendo nesse cenário para poder ter as melhores execuções estratégicas. Temos também que avaliar o nosso ambiente interno. Precisamos de pessoal mais qualificado ou não? Precisamos de melhores máquinas, melhores equipamentos, melhores processos? Também temos que avaliar internamente para que a execução estratégica seja a melhor possível. Evidentemente, a partir do momento em que se estabelece um planejamento estratégico, nós temos que ter metas e objetivos a serem atingidos. Essa formulação estratégica bem acompanhada, bem medida, bem mapeada, pode nos dar a real dimensão de se é necessário melhorar uma determinada rotina, refazê-la ou continuar diante do mesmo cenário, pois aquilo está dando um resultado efetivo. Planejar estrategicamente é algo extremamente essencial para o sucesso de um negócio, para o sucesso de uma empresa em um ambiente tão complexo em que ela existe, ou que elas existem, como já foi dito anteriormente. Planejar é organizar, ser metódico, anotar, ter a certeza clara do que se é necessário fazer. E estratégia é você partir para a execução do que foi planejado, visualizando todas as possibilidades que têm que ser vistas e onde tem que haver uma atuação específica para que o resultado em que se busca possa ser atingido. As empresas estão em cada mercado diante de um jogo difícil, um jogo complexo, muito mais difícil do que um jogo de xadrez, muito mais difícil do que um jogo de futebol. Existem muitas nuances que não são percebidas, não são vistas. Mas cada empresa, cada empresário tem que ter as cartas na mão e saber jogar. O planejamento estratégico é como termos as cartas na nossa mão. De maneira que, sabendo jogar essas cartas, podemos obter os melhores resultados. Existem todas as áreas em uma empresa são extremamente importantes, todas elas. Eu sempre digo que não se ganha dinheiro apenas vendendo. Vender é essencial. Sem as vendas, a empresa não consegue efetivamente atingir os seus resultados. Porém, se ganha dinheiro também comprando bem e produzindo com qualidade. Então, esses três aspectos, totalmente conectados, venda, compra e qualidade, são pontos que devem ser abordados na medida do planejamento estratégico. Uma área que eu gostaria de mencionar aqui hoje para vocês é a área da controladoria. O que é a controladoria? É uma área de extrema importância, que existe para gerar informação, controle e para efetivamente estar totalmente presente diante da formação, da formatação e da execução do planejamento estratégico da empresa. A controladoria, então, existe para gerar informação, para trabalhar na confecção de um plano estratégico, efetivamente gerar informações e resultado e, naturalmente, também trabalhar para os controles internos em que efetivamente haja dinheiro envolvido. Como, por exemplo,
gerenciar bem os estoques, como por exemplo gerenciar bem os custos, como por exemplo estar atuando diretamente com a inteligência tributária da empresa, no sentido de obter o melhor planejamento tributário possível e também ajudar a empresa no sentido de gerenciar a sua área financeira para que a empresa possa se manter saudável e atuando de maneira a utilizar muito bem o principal recurso, o objetivo principal da empresa, que é o caixa, que é o dinheiro em que ela tem em mãos. A controladoria, via de regra, em uma empresa, vai estar diretamente conectada na estrutura hierárquica a nível de staff, ou seja, ela vai estar nas esferas superiores da empresa, fundamentalmente porque é um departamento que existe para potencializar a informação e, naturalmente, orientar a execução de ações para melhor obtenção de resultado. A controladoria deve atuar em alguns pontos importantes, como já foi dito, as finanças da empresa, a área de custos, a área tributária, não esquecendo o planejamento e, acima de tudo, informações de cunho gerencial que possam auxiliar a alta cúpula ou as áreas afins a tomarem as devidas e melhores decisões para o negócio. Alguns pontos importantes a se destacar. Área financeira. A controladoria pode auxiliar e normalmente auxilia muito a elaboração de um orçamento. Um orçamento é uma ferramenta importante de controle financeiro para que a empresa possa efetivamente saber o quanto se pretende ou se precisa vender, o quanto se precisa efetivamente ter de dinheiro em caixa e o quanto se pretende ou se vai gastar ao longo de um determinado período. A ferramenta de orçamento sendo analisada com frequência, com constância e revista a cada período, aí vai da dinâmica de cada empresa, pode ser trimestral, semestral ou anual, ou até em alguma outra modalidade de período diferente. Mas o importante é analisar o que se planejou e o que efetivamente se realizou e entender essas variações e tomar ações para que o resultado financeiro possa ficar o mais próximo possível da realidade em que foi pensada na área, nas esferas estratégicas. Estudar viabilidade também. Quantas empresas gastam muito dinheiro em máquinas, em equipamentos, em determinados investimentos que não gerarão o resultado esperado.